Oi, eu sou o Pacola, é o segundo episódio do Ecenter Pod. Agora eu tô aqui com os meninos aqui, estão fazendo estágio com a gente aqui no Ecenter. Bom, é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. O que é cavalo para vocês? Pra mim, cavalo foi onde eu descobri parte de mim, porque eu não cresci com cavalos. Meus pais não têm ideia do que é um cavalo. Minha família inteira, no geral, nunca tiveram sítio, nunca conviveram no interior. Então, quando eu entrei na faculdade e eu descobri o mundo equestre, foi como se eu descobrisse parte de mim. Eu vi que eu gostava disso, mais do que é São Paulo. Então, foi uma descoberta pessoal para agregar na Larissa. E pro João? Bom, eu sempre tive contato com cavalo, meus pais, meus avós sempre mexeram com cavalo, eu sempre fui pro sítio. E para mim, cavalo é uma forma da gente... Eles mostram uma forma de amor diferente, eles não precisam falar para mostrar pra gente um amor. Eu sempre tive contato com cavalo e eu não vejo a minha vida sem o cavalo. Eu não consigo nem. Cavalo para mim é o que me move. Desde pequeno, no meio do hipismo eu cresci e tendo esse contato com cavalo, sendo montando, planejava viagens baseadas em cavalo. Meus amigos são do meio do cavalo e hoje poder atuar na medicina equina para mim é muito bom. Tá certo. Bom, vamos falar aqui. O João, que é o meu herói, ele já falou uma coisa aqui que ficou fantástica. A Larissa e o Matheus. De onde vocês são? Eu sou de Avaré. Você é de Avaré? Sou. Você é caipira do interior que nem eu. Sou. E a Larissa? Eu sou da capital, da Zona Leste. Você é nascida? Aham. De São Paulo também, Zona Sul. São Paulo também. Tá certo. Bom, por que vocês quiseram fazer veterinário? Bom, eu acho que eu escolhi veterinária porque, como a gente falou antes, a gente planeja, como o Matheus falou, planeja viagem. Sempre que a gente faz alguma coisa, a gente sempre tenta relacionar o cavalo. Quem gosta do cavalo sempre vai tentar pôr o cavalo em algum meio. Eu acho que eu não me vi em outra profissão a não ser fazer veterinária para tentar ajudar quem um dia ajuda a gente, porque mexer com o cavalo é a gente poder sair, o cavalo ele relaxa a nossa mente, assim. Então a gente poder ter contato com ele diariamente, para mim, faz muito bem, assim. Bom, Mais ou menos por aí também? Bem parecido, como eu consegui crescer nesse meio do cavalo, para mim é muito gratificante entrar na medicina equina, podendo atuar com os cavalos. Eu escolhi veterinária porque eu pensando em qual faculdade eu ia fazer, eu vi que eu gostava muito de estudar a parte da medicina em si. Eu acho muito legal aprender como o organismo funciona, acho isso incrível. E eu também sempre tive um apego muito grande por animais, então fez total sentido juntar um com o outro. Vocês sabem que o Brasil tem muita faculdade de veterinário? Sim. Vocês sabem que o mercado equestre ele é bastante restrito? Sim. E como que vocês enxergam tudo isso? É um desafio grande, pequeno? É fácil? Eu enxergo como um grande desafio, mas eu acho que quem quer consegue, sabe? E, enfim, de acordo com nosso histórico, então correr atrás de cursos, estágios, vai ser um grande diferencial lá na frente. Eu vejo como um desafio também, porque ainda mais eu, que nunca tive contato nenhum com cavalo, foi bem mais difícil para eu, porque eu não sabia nem colocar um cabresto, eu não sabia o que era um cabresto. Então... Hoje você sabe? Eu sei, eu já sei colocar um cabresto. Então foi mais difícil ainda ter entrado, porque é difícil ter a primeira oportunidade para aprender. Mas depois que você tem, acredito que vai andando, né? Porque hoje tem muito veterinário, né? Todo ano se formam muitos veterinários. Então a gente tem que buscar um diferencial, porque veterinário comum é o que mais tem. Agora a gente tem que buscar o nosso diferencial, buscando estágio, buscando áreas para curso, igual o Matheus falou. Vocês sabem quantos veterinários se formam só no estado de São Paulo por semestre? Nossa, eu imagino por ano, que acho muitos. que, se eu não me engano, são mais de 11 mil veterinários que se formam. 3 mil e pouco por semestre. É muita gente, né? A gente tem que absorver 3 mil novos profissionais. O estado de São Paulo tem 500 e poucos municípios, né?
Ou seja, E hoje a medicina está muito avançada, né? Então não dá para você se restringir só a um assunto. O senhor não pode se restringir só à cólica. O senhor tem que buscar outros assuntos, atuando em diversas áreas, porque cada dia que passa é feita uma nova descoberta. A gente está aqui, mas tem alguém no laboratório estudando um método novo. Um novo método. Então você nunca pode estagnar naquele passo. Você sempre tem que estar buscando a sua evolução todo dia naquilo que você faz. E eu acho que o mundo do cavalo é um só, independente da medicina equina. Então não adianta se formar vários veterinários e o mundo do cavalo está parado. Então esportes equestres acho que tem que aumentar, a criação tem que aumentar. Por exemplo, as Olimpíadas vão ter agora, pela primeira vez, 2 criações aqui do Brasil. Então eu acho que esse crescimento é muito benéfico para os veterinários no futuro. Quanto mais cavalo, mais veterinários atuantes. E jovens também no mundo equestre, né? Porque a gente acaba vendo muitas pessoas mais velhas. E aí parece que vai parar, por exemplo, no jockey. Eu vejo muita pessoa mais velha, não vejo pessoas da minha idade, da minha geração, a não ser que sejam pessoas que estão fazendo estágio. Eu acho que a divulgação, o marketing em cima disso é essencial no mundo equestre, para a nova geração. E o meio do cavalo tem crescido ultimamente, tanto no mercado pet, para quem gosta do cavalo só por ter o cavalo, ou tanto para o comercial também. Os leilões hoje aumentaram muito também. E em questão de jovens assim, igual a Larissa falou, são pessoas mais velhas, mas a gente está vendo que tem muitas pessoas da nossa idade muito interessadas naquilo Sim. que fazem. E o Brasil, a gente tem bastante recursos para o cavalo no Brasil. Por exemplo, no meio do tambor, os recordes mundiais são todos de brasileiros. O recorde mundial jovem é brasileiro, o recorde mundial mesmo é brasileiro, são todos brasileiros. Então, acho que cada dia mais o cavalo no Brasil está conquistando um espaço maior. a Larissa falou sobre o jockey de São Paulo. O que está acontecendo com o jockey, você sabe? Mais ou menos. O jockey de São Paulo, com o passar do tempo, foi decaindo muito, né? Em relação a público, em relação à corrida. Eu sinto que eles... Nossa, doutora, eu posso falar isso? Pode falar o que você quiser. Ué. Nós vivemos num país livre, tem liberdade de expressão. Eu sinto que eles não investem o que deveria ser investido no marketing, por exemplo, porque muitas pessoas não sabem como funciona o jockey, que você pode assistir a corrida gratuitamente. Muitas pessoas acham que tem que comprar, que tem que pagar, não sabe como acessar. Por exemplo, o jockey você acessa tranquilamente o de São Paulo pelo metrô Butantã. E é isso, eu sinto que falta uma divulgação maior. Por mais que eles tenham o canal do YouTube, eles tentam, quando tem o grande prêmio, fazer um esforço maior no Instagram, que eles postam os locais. Sem contar a reforma, né? O jockey tinha que ter uma reforma. Mas hoje existe uma corrente muito forte querendo tomar o jockey. Sim, Né? sim. Que o jockey se volte para a prefeitura de São Paulo e a prefeitura vai dar um destino para eles, né? E para chegarem nessa condição, eles usam de alguns artifícios, algumas retóricas, algumas narrativas, eles dão uma pincelada envolvendo o bem-estar animal. E quando você falou aí, você falou bem, eu acho que bem interessante, quando você falou que só existe medicina equina se existir um paciente equino. Exatamente. Com certeza. O paciente tem que crescer também, né? Tem que existir um fomento à espécie que a gente está querendo. Porque não adianta formar um monte de veterinário e os cavalos estarem despencando em volume, Exatamente. né? em entretenimento, em atrativo. Porque se a pessoa perde dinheiro, se o cavalo vale 3 mil reais, como é que ele vai investir? Como é que essa conta fecha, né? Então, mas o que você acha sobre esse problema do turf? Do bem-estar que eles estão trazendo. Inclusive, dentro da narrativa, eles compararam corrida de cavalo com rinha de galo, né? Com briga de galo. Eu acho que é uma visão muito errada da sociedade. Se o pessoal tivesse a oportunidade de vivenciar o jockey, de entender como funciona lá dentro,
de entender a atuação do médico veterinário lá dentro e a entender que não tem maus tratos e tudo de errado que se passa na cabeça deles e, consequentemente, seria um ambiente que poderia mudar. Por exemplo, para que fechar o jockey e abrir um novo espaço? Eu já ouvi até falar de uma reforma no jockey para abrir um parque. Seria muito mais fácil reformar o jockey e fazer dele um ambiente, por exemplo, familiar. Igual os restaurantes, né? Hoje em dia o Yulia e o Ferra tá dando muito movimento pro jockey. Muito movimento mesmo. Mas em relação ao bem-estar, doutor, eu acredito que não faça muito sentido o que eles dizem, porque tudo bem ser tirado do turf, mas tem todo o resto equestre. Tem outros animais que também a gente usa para esporte, para distração, né? Então, por que o turf especificamente? Por causa das apostas? Mas não faz sentido, para mim a conta não bate você tirar. Porque a aposta sempre teve, em todo lugar, em todo ambiente tem aposta. Tem aposta de futebol, tem aposta e vai continuar de tudo e vai continuar acontecendo. E não é uma corrida porque é um cavalo que está numa corrida a fazer aposta errado. Se for assim, os aplicativos de apostas de futebol também é errado. Você está apostando numa... Na realidade, eles colocaram, né, o jockey dentro do pacote de jogos de azar, que são ilegais no Brasil. Mas a corrida de cavalo, ela acompanha a civilização. Sim. E ela está legalmente amparada no mundo todo. A corrida de cavalo não é considerada jogo de azar, como a loteria esportiva não é. Então existem alguns jogos que não são considerados de azar. Muito pelo contrário. A corrida de cavalo, se você tem análise, se você faz um estudo sobre o que você vai apostar, ele não é mais um azar, não é mais algo aleatório. Então você consegue, dentro de um páreo, ter análises. Sim. Você faz uma análise, esse cavalo aqui nunca vai ganhar com esses índices que ele tem. Cutter. Aquele lá é o favorito. Então não é um jogo meramente ao acaso, onde você ganha e você perde como se fosse uma bolinha que você roda e peguei aqui. Não é cara e coroa. Né? Tá errado ou tá Tem certo? toda uma Não, eu avaliação por concordo. trás disso, né? Sim. Isso ajuda o treinador, o próprio proprietário a ver como que está indo a produção da propriedade dele, se o aras dele está fazendo campeões. Eu acho que cada dia mais a tecnologia está para ajudar a gente. Tem vários métodos hoje usados em competições de jockey, de laço, de tambor, que auxiliam o competidor, o treinador e o proprietário a compararem com os campeões, com o que ganhou, o que falta para você ganhar, o que está faltando para você chegar no primeiro Quantos anos lugar. você tem? 19. E você? 23. 21. Nossa, vocês são novinhos, né? É, E como que vocês enxergam a juventude? Os pares de vocês. Vocês aqui são em vários estagiários. Como que vocês selecionaram vocês três para estarem aqui e alguém ficou do lado de fora? Tem outros ali atrás. Como é que foi essa acomodação entre vocês? A comunicação, né? A gente viu pela comunicação. O João é muito comunicativo. E foi isso. Concorda? E quem se sentia mais à vontade de É bom participar. concordar, né? É bom concordar. Isso mesmo, isso mesmo. Vou deixar ela ganhar dessa vez. E já tô ganhando. Mas eu vejo a juventude muito desinteressada, doutor. Eu sinto isso. Principalmente participando de grupos de estudos, estando na faculdade, tendo que criar grupo, essas coisas assim, para realizar trabalho. O pessoal parece que não tem interesse em absolutamente nada. E levam as coisas muito na brincadeira. Como se não fosse algo sério. E a tecnologia, ela ajuda, mas ela atrapalha porque eles têm muito aluno lá na minha faculdade que acha que vai ver um cavalo, pôr no Google e o Google vai dar o diagnóstico do cavalo. Sim. Não é bem assim. Eu tô no 3º termo de veterinária. Eles já estão bem mais à frente de mim. Mas na minha sala tem gente que fala, vou esperar chegar no 4º, 5º ano para fazer estágio. Quanto antes você correr atrás daquilo, você se forma tendo uma bagagem maior, você chega para alguma matéria tendo uma bagagem maior. Eu faço estágio desde o ano passado, desde que eu entrei na faculdade. E hoje eu vejo que cada férias que eu pego para fazer um estágio, ou cada semestre que eu consigo fazer um estágio na parte da tarde, me auxilia muito nas matérias que eu vou ter, Sim, em toda certeza. a parte da veterinária, assim.
a gente ter o contato, por exemplo, com os fármacos. Na hora que você tem farmacologia, fica muito mais fácil quando você está fazendo estágio. Ou clínica, porque a gente consegue ver, né? O professor falando é uma coisa, mas a gente vendo a realidade, assistindo como é de verdade um cavalo rolando, um cavalo cavando, Sim. diferencial do comportamento. Casos que a gente viu no Sim. hospital aqui E mesmo, associa e a gente na associa hora. aquela fala, nossa, isso aqui é aquilo ali que a gente viu. Esse fármaco que a gente está usando é para tal coisa que a gente viu em tal hora. É, ou... anestésio, que dá tanto medo, mas quando a gente vê na prática usando a detomidina, a xila, se torna muito mais fácil, né? Porque são nomes tão confusos, mas você vê tanto. E as faculdades também eu sinto que não colaboram muito. Com o passar do tempo eu venho visto uma boa decaída das faculdades, com provas online, às vezes não existem mais trabalhos. Qualidade do ensino. Caiu Qualidade muito. do Qualidade ensino caiu do muito. ensino. Que deixa a desejar? Com toda certeza. Muito, Sim. muito. Em muitas das partes, assim, acho que os conselhos também, às vezes, eles barram os estudantes de fazerem algumas coisas. Que conselho? Da O faculdade. conselho de faculdade, essas coisas, eles dão uma barrada na gente em estágio ou em ter contato direto com o animal. Eu conheço faculdade que eles permitem que o obrigatório seja, tipo assim, uma vez na semana você estar lá na faculdade. Então, uma pessoa que quer fazer o obrigatório com grandes, por exemplo, não consegue vir pra cá. Porque ela tem que uma vez na semana voltar pra faculdade dela pra cumprir horário, tá? Completamente atrasando a nossa evolução acadêmica. Ou, por exemplo, a de prova online. A prova online é um absurdo, na minha opinião. Eu acho que faculdade e EAD é uma coisa, Não faz debate sentido muito nenhum. amplo, assim. Não faz sentido um veterinário se formar em EAD. Exatamente. Fora que a gente não vê, eu sinto que na capital, em São Paulo capital, a gente não tem tantos recursos para grandes. E aí, ao contrário, é quando é no interior. Eu vejo muitas pessoas que eu já fiz estágio falando, nossa, eu só tenho coisa de vaca, só tenho coisa de cavalo, porque tá no interior, e aí não tem de pequenos. E aí a gente é ao contrário, eu tenho uma matéria de clínica só, de equinos e ruminantes, só uma vez. Em 5 Olha, anos. eu tô fora do meio acadêmico, né? Eu sou fora, não vivo nessa bolha. Mas o que a gente escuta é que o mundo é muito... tudo existe uma polarização. Vocês enxergam essa polarização dentro da faculdade? Professores que às vezes são tendenciosos a alguma linha. E como vocês enxergam as ONGs? As ONGs, elas cutucam por trás, elas instigam as pessoas a acreditarem em algumas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, as pessoas falam mal do leite, as pessoas falando mal de alguns animais de produção, suinocultura, etc. E isso chega lá dentro para vocês, os professores comentam, isso tem ruído dentro da faculdade sobre essas coisas? Sim. Doutor, é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa vegetariana, e eu me tornei vegetariana antes de entrar na faculdade de medicina veterinária. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente em relação à produção, mas quando eu estudava sem estar estudando medicina veterinária, a grande parte é mentira. Só que aí quando eu fui, vivenciei, por exemplo, eu fiz estágio no LPBL, que é o Laboratório de Bovino de Leite da USP, eu vi como é a realidade, que é completamente diferente. E na faculdade, os meus professores, pelo menos, ensinaram também essa relação de bem-estar, produção, aumento de produtividade. Então eu acredito, por experiência própria, que eles estimulam sim a mostrar a realidade como ela é, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. E que fez minha Eles são visão mudar. neutros, eles mostram e cada um decide, ou eles... Tem alguns professores que, depende, tem alguns que pensam mais no lado da produtividade e outros que pensam mais no bem-estar, mas acaba associando um ao outro, né? E a faculdade está perto das ONGs? Não. Na verdade, não, tem alguns projetos de extensões na minha que estimulam os alunos a participarem de ONGs, mas só. E as faculdades pensam no coletivo, no dia a dia? Existem pesquisas que são de cunho abstrato. Vou estudar se o sexo do anjo, se a borboleta amarela é mais bonita que a borboleta vermelha. E existem pesquisas que chegam na realidade. Olha, eu vou estudar a questão da mastite influenciando o desenvolvimento de uma criança
Então, existe a preocupação com o social hoje dentro da faculdade? Acredito que de modo teórico, sim, mas de modo prático, não. A faculdade hoje em dia, como a gente falou, tem dado uma boa decaída, então acredito que não seja uma pauta tão importante hoje em dia. É importante, mas as faculdades acabam dando uma abafada nisso, às vezes até mesmo por ONG, por medo do que os outros vão pensar, do que como vai ser falado aquela faculdade perante aquele estudo. É legal você estudar uma borboleta amarela, uma vermelha, mas eu acho muito mais interessante você estudar o leite, o uso dele no humano. Cada vez mais a medicina veterinária hoje está se chegando com a medicina humana. O veterinário hoje cuida desde o meio ambiente até o leite que chega dentro, até a comida que alimenta a pessoa. Então, eu acho que a veterinária não vai só cuidar de um animal, eu acho que a gente vai para a saúde única, de ambiente, ecossistemas. Saúde única é bacana. Então, mas, voltando, você estava falando de bem-estar, vocês falaram várias vezes aqui, bem-estar. Muita gente que fala de bem-estar animal, maus tratos, bem-estar animal, são temas que se assemelham, mas são distintos, né? Eles se baseiam em conceitos de veterinários. Tem muito veterinário que, do mesmo jeito que você fala que o veterinário tem que afrouxar, vocês falaram aqui que tem que aumentar os esportes equestres, mas está cheio de veterinário que é contra. Como vocês enxergam isso? Está cheio de veterinário hoje que não pode montar, não pode correr, não pode não sei o que lá, porque isso é maus tratos, de alguma forma é maus tratos. Como que... Eu acho que o animal, não importa o que a gente está fazendo, a gente sempre vai influenciar. Não tem como, hoje em dia, do jeito que a população tá, a globalização, o mundo do jeito que ele tá, não tem como a gente não influenciar mais na vida dos animais. É impossível. Então, de todas as formas, a gente vai influenciar de alguma forma. Eu acho que é uma questão de perspectiva. O pessoal que não tem essa vivência acaba tendo essa visão errônea. Então, por exemplo, colegas meus que vão para a área de felinos, pequenos animais, silvestres, que não têm contato com cavalo, quando eu comento com eles do meu dia a dia no estágio, dos esportes, esportes no geral, não só do salto, adestramento, tambor, enfim, o esporte que for, eles têm uma visão muito errada sobre isso, e direto falam sobre maus tratos e tudo mais, porque não tem o contato. Eles falam, eu penso que os que mais criticam são os que menos estão inseridos no meio. Sim, realmente. Com certeza. Porque você falar que um animal de hípica tem um maltrato, mas desde o momento que você chega para aquela prova, você tem veterinários rodeados a todo momento dando suporte. Até porque você não vai querer maltratar aquele animal que está valendo muito caro para aquele momento. E acho que sempre houve o consumo do animal em todas as áreas. Sempre o animal foi um meio de trabalho, sempre o animal foi um meio de você arrecadar um dinheiro. Só que conforme a geração vai passando, você vai se adequando àquele momento. Então acho que tem métodos diferentes de você palpar aquele tal assunto ou tal animal. Hoje não se tem mais a brutalidade que tinha antigamente. Hoje você não precisa fazer uma doma bruta. Hoje as maiorias das domas são domas racionais. Então se você parar para pensar, as maiorias das pessoas que criticam são as pessoas que não estão inseridas naquele meio para fazer aquela crítica. Que nem entende o que está acontecendo, né? Nunca nem conviveu com o animal. Não sabe a brutalidade. Eu particularmente, eu acho que existe um grande equívoco quando as pessoas falam maus tratos. E muito do que se fala, na realidade, não é maus tratos. Não existe o maltrato, você maltratar um animal, não é o resultado que você obteve. Às vezes você tem uma boa intenção, coloca o cavalo para fazer uma prova, o cavalo se machucou. Daí a pessoa vem, você maltratou o cavalo. Não, foi um acidente de percurso. Um jogador se acidenta jogando futebol. Né? Um lutador de luta, qualquer luta que seja, o cara se acidenta, faz parte daquela condição. Então as pessoas confundem isso daí.
e colocam só, às vezes, pequenos fatores. Eu sempre falei, a dor por si só, ela jamais pode ser considerada, sem estar contextualizada, ela não pode ser considerada um fator determinante. O animal está com dor, isso não é bem-estar, isso é maus tratos. Não. Eu tenho dor, eu tenho dor na bacia, eu tenho artrose crônica e adoro jogar futebol. E jogo com dor. É uma opção que eu tive. Mas o cavalo, né, nós somos mais conscientes, o cavalo não tem essa concepção, o cavalo tem. Porque muitos cavalos, está na cara deles que eles estão felizes fazendo alguma coisa. O cavalo que tem calcência, o cavalo que gosta de gado, o potrinho, desde jovem que tem calcência, ele corre atrás de um cachorro, querendo apartar um cachorro. Então eles estão felizes ali. Agora, gente que convive, a gente consegue identificar se aquele cavalo está gostando daquilo que ele está fazendo ou ele não está gostando. Eles demonstram, eles possuem sentimentos igual todo mundo. Hoje todo mundo quer associar o animal ao humano, todo mundo quer humanizar o animal. Esse é um tema Porém, na hora que pega para fazer um esporte, na hora que fala de dor, pronto, ele já não é mais humanizado, mas igual o senhor falou, o senhor tem dor e joga futebol. O jogador de futebol, ele sente dor. O jogador de futebol lesiona. E o jogador de futebol não é visto como ele está sendo maltratado. Muito pelo contrário, porque o depois daquela lesão, ele vai ter um tratamento digno. Igual o cavalo? Igual o cavalo. Um cavalo que lesiona numa competição vai ter um tratamento no pós também. Fora a questão socioeconômica, porque quando você está num país onde muitos não tem condições, um país miserável, não só financeiramente, mas culturalmente, quando você tem baixa educação, isso leva, consequência de uma baixa educação, de um baixo preparo, de uma baixa cultura, leva a distorções. Muita gente que maltrata animal é por desconhecimento, no meu entendimento. Ela não tem preparo, ela não foi educada, ela não foi orientada de forma correta para ter um cavalo e ter o bem-estar. Daí eles vão humanizar ou não, né? O que eu acho só resumindo sobre bem-estar, o bem-estar animal, o fator mais relevante de tudo é a intenção. Se você matou, aleijou, judiou de um animal sem a intenção, na melhor das intenções, você não pode ser enquadrado como maus tratos. E do outro lado, se você agiu com crueldade, com requinte de maldade, aí você está maltratando. Isso é maus tratos. Isso tem que ser punido. Sim. Com rigor. Com rigor. Muitas vezes com rigor. Que não é o que acontece no nosso país, né? Isso é muito triste. Por exemplo, o CNV. Se a gente liga, fala alguma coisa de maus tratos, dentro da própria veterinária mesmo, a gente como médicos veterinários, a gente vê pessoas fazendo coisas que não deveriam ser feitas e acabando prejudicando um animal por consciência. E a gente não tem o apoio de pegar, ligar, conversar. É complicado isso. Bom, a gente foi falando, só bem-estar. Mas fale mais algumas coisas de vocês, da faculdade, como vocês chegaram aqui? Bom, de acordo com o meu dia a dia de estágio, eu acompanho uma equipe veterinária e nesse mês de férias, já que eu ia ter o mês inteiro sem aulas, né, eu tive disponibilidade para ficar o mês inteiro aqui e esse veterinário que eu acompanho, ele me indicou o Equicenter, falando que era um hospital muito renomado, o senhor pelas suas cirurgias e tudo mais, e aí entrei em contato e tive a oportunidade de estar aqui esse mês. O meu foi por uma estagiária, a Ana, ela já fez estágio aqui também, ano passado ela estava aqui, e aí ela elogiou muito, falou para eu fazer, e aí eu entrei em contato com o Gabriel. E o João de Avaré, aqui pertinho? O meu também, sempre todo mundo fala, vamos mandar para o Equicenter, vamos mandar para o Pacola, e aí eu, com esse mês de férias, eu pensando que cada mês de férias que eu tenho, eu tento encaixar algum estágio para eu passar o mês, os 30 dias fazendo algum estágio.
E aí eu acho que ficar 24 horas com o cavalo aqui dentro iria me ajudar muito, ver a clínica, ver uma cirurgia, iria me auxiliar muito. E como sempre lá de Avaré, sempre vai tudo pro Epicenter, vem tudo pro Pacola, tipo, eu mandei mensagem, aí encaixou de eu conseguir vir também. Viu? O que vocês acham sobre isso? Vocês estavam falando de educação, vamos voltar a falar na escola de vocês. Vocês estavam falando de educação, daí vocês falaram da grade curricular. Vocês falaram que vocês estão um pouco descontentes. E daí você também falou ali atrás, João, que o mercado é muito vasto, a gente pode crescer muito, todo mundo hoje se pode evoluir. Vocês querem fazer especializações? O que vocês acham da especialização sem a generalização? Vocês acham que hoje o profissional, às vezes, ele é excelente num ponto, mas ele não conhece o todo? Sim. Isso acontece? Acontece. Na ortopedia acontece bastante, né? A ortopedia acontece bastante, eu vejo muito em fisioterapia acontecer bastante. O profissional ele foca em uma área só, em uma especialização e acaba esquecendo todo o restante da medicina equina. Eu vejo isso constantemente. Às vezes ele é 1000% naquilo, mas quando você faz uma pergunta que foge daquela rotina dele, ele não vai conseguir responder e vai querer indicar outro veterinário para falar sobre aquilo. Eu vejo muito isso na área da reprodução também. Vários colegas, inclusive, eu pergunto, que área você quer seguir com o cavalo? O pessoal, reprodução. E acabam esquecendo de fazer estágio em outras áreas. Então, chega lá, sabe muito sobre reprodução, mas quando você faz perguntas de clínica ou qualquer outra área da medicina equina, eles não sabem nada. E não se interessam em saber. E não se interessam. Isso é o pior. Eu tenho colegas que falam, eu gosto de reprodução, eu não quero assistir uma palestra de clínica. Não tô nem aí pra aula de clínica. Uma coisa tem total a ver com a outra, né? A gente tem que buscar se especializar em uma área, mas sempre estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu acho que nunca deixa de estudar, né? E pelo que a gente conversa por fora aqui, a gente sempre faz estágios cada vez em uma área. A gente está aqui agora na clínica, daqui a pouco a gente vai estar na reprodução, daqui a pouco a gente vai para ortopedia. Todo mundo aqui, né? Buscando sempre áreas diferentes, porque a gente ainda vai se formar. Então acho que a gente encontrar a nossa área, mas saber fazer o bruto geral também é muito importante, porque não basta só você fazer isso e esquecer o resto. O cavalo não é só um locomotor, um cavalo não é só uma reprodução. O cavalo ele é no geral um todo, né? E a gente é veterinário, né? A gente está estudando para ser veterinário. Por exemplo, aqui você atende de tudo. Sempre tem a cabine. E por que vocês acham que isso acontece? Assim, essa tendência. Eu, particularmente, eu vejo muitas situações onde eu não sei a raiz do problema. Eu não sei se a pessoa realmente quer transferir pelo bem do paciente ou quer sair da responsabilidade. Nossa. Eu não consigo entender muitas vezes essa situação. E vocês acham que tem pessoas que transferem para sair fora? Passa, isso aí não me interessa. Passo para frente. Eu acho que às vezes também é insegurança de fazer algo que não tem tanto conforto em estar atuando. E também isso de se especializar, você realmente acaba ficando muito melhor em uma área. E é a insegurança do novo, né? É sair da zona de conforto, é pensar fora da caixa, é buscar outro método de conhecimento. Realmente, tem pessoas maravilhosas atuando numa ortopedia, atuando numa fisioterapia, mas essas pessoas, tem muitos que sim, se pegam o geral, mas tem muitos que só se privam aquilo e ficam ali, às vezes por comodismo, porque deu certo ali, então ele vai continuar ali sempre, mas tem muitos também que não quer ficar no cômodo, quer sair e quer pensar fora da bolha que vive mesmo. É, mas fácil passar para outra pessoa, né? E o que é bom também passar, né? E na minha opinião isso não é errado. Eu acho que um equilíbrio seria o correto. Então, no início, na época de estágios, na época de recém-formado, tenta acompanhar de tudo um pouco para ter um grande leque ali de opções, mas quando você achar a área que você quer seguir, eu acho que sim, tem que fazer uma especialização para você ficar bom naquele determinado tema que você prefere. Então, por exemplo, eu prefiro ortopedia, eu prefiro odontologia, eu vou focar mais nessa área específica
mas não necessariamente eu nunca vi uma reprodução na vida. E o orgulho também, né? Muitos veterinários às vezes não querem procurar outro veterinário para debater aquele assunto por orgulho, por ser impotente naquilo. Achar que se eu perguntar para a Larissa sobre outro tema, eu vou estar sendo impotente de não estar conseguindo resolver aquilo sozinho. E não, você está trocando a ideia com uma pessoa que pode saber tanto quanto você, pode te auxiliar. Porque eu acho que nunca uma conversa, uma troca de ideias vai ser para te atrapalhar. A gente sempre, alguma coisa você vai tirar de bom daquela conversa, nem que seja o ponto final da conversa, você vai tirar alguma informação daquilo. É que parece que o mundo equestre, assim, dentro da veterinária é uma competição imensa, Sim. né? E as pessoas parecem que estão sempre competindo para ser melhor que uma, que ser melhor que a outra, e eu acho que é isso o lance do orgulho. Sim. Eu sinto que é isso. Orgulho, medo, Insegurança de fazer as coisas. segurança. Tá bom. E o que você gostaria de fazer a especialização? Bom, hoje em dia eu já tenho certeza do que eu quero. Eu quero, depois de formado, seguir na área de odontologia equina, realmente a área que eu mais gosto, junto com ortopedia. Eu quero tentar unir os dois e seguir. E claro, junto com o clínico geral. Então, por exemplo, meu objetivo assim que eu me formar é ou entrar em uma residência ou entrar em alguma equipe veterinária já formada, para ter alguém que me auxilie, né, como se fosse um mentor, e eu consiga crescer nessas áreas que eu escolhi, junto a cursos e tudo mais. Alguns eu já fiz e outros cursos pretendo continuar fazendo. Eu quero clínica, doutor. Eu gosto muito de tecido mole, a clínica ortopédica, né? Eu gosto de tecido mole, eu gosto de cirurgia e eu gosto muito de hospital. Então eu quero seguir em um hospital, fazer uma residência, depois continuar no hospital, seguir no intensivismo. Eu também acho que eu vou meio pelo lado do Matheus. Gosto muito de ortopedia, odonto é uma área que eu gostei bastante também. Eu fiz um curso no começo do ano, um curso básico de odonto, eu achei bem interessante odonto. Mas sempre ter uma clínica acompanhando a gente, porque nem sempre a gente vai poder atender uma ortopedia, nem sempre a gente vai ter um dente para fazer. Acho que a clínica em si, ela é muito vasta assim, para a gente estudar. É muito legal você, na minha opinião, assim, acho que um dos motivos da gente ter escolhido a veterinária é olhar para aquilo, como a Larissa falou no começo, e ver o animal como funciona aquilo, ver a fisiologia funcionando, né? Acho que é uma da parte mais encantadora assim, da veterinária no geral, é isso. Tá bom, estamos chegando no final, né? O tempo está indo, já foi quase 1 hora. Vocês querem dar um recado para os colegas de vocês? Um recado para os jovens que estão começando, para os professores? Vocês falaram. E os professores? Eu acho que é legal estimular as pessoas a não desistirem, porque isso acontece muito no nosso meio. Eu vejo muitas pessoas estimulando outras pessoas a desistirem por outras atitudes. Então, acho que essa é a principal frase, assim, não desistir, se é o seu sonho, você continuar lutando, estudando e lembrando do que você quer lá na frente. E a dica que eu daria... Vocês acham que o Brasil tem uma cultura equestre elevada comparativamente com outros países? Como que vocês enxergam? Vocês estão falando muito de conhecimento. Nós estamos na era da informação. Vocês recebem informação o tempo todo. Mas a gente consegue catalisar tudo isso para transformar em conhecimento e gerar hipiatria de qualidade? Existem hipólogos no Brasil? O que são hipólogos? Pessoas estudiosas com o cavalo como um todo. Ou existem só estudiosos de segmentos, de base, mas poucos abraçam tem mais tudo. de base. Eu acho que base tem mais. Tem bem mais. O maior assim, não, acho que a maioria fica mais na base, assim, eu acho que falta um pouco de investimento nessa área especializada em alguma coisa. A gente sempre para ali e fica por aquilo mesmo, às vezes você chega até um pedaço da pesquisa e para, ou porque você acha que aquilo tá bom para você, não é mais para você, ou por uma falta de um auxílio a mais, mas eu acho que a gente fica mais na base mesmo, eu acho que a gente não consegue evoluir a saber a mais, aprofundar de vez aquilo. Algumas pessoas que gostam de cavalo, gostam de medicina equestre,
elas vivem falando que no Brasil, e eu compactuo, faltam hipólogos. A hipiatria é muito fraca, né? Pessoas que conheçam não a doença do cavalo, mas o cavalo. Para você identificar um cavalo mal, você primeiro tem que saber como é ele bem primeiro. Você tem que saber como é o comportamento natural de um cavalo, como ele se comporta, como é o dia a dia dele, para depois você chegar num diagnóstico que aquilo está sendo anormal naquele momento para ele. Acho que para você fazer um diagnóstico, você tem que primeiro saber como é o normal dele. Bom, você está falando uma coisa que a gente pode aprofundar muito. Porque quando você vê um cavalo que tem um bom desempenho, continua tendo um bom desempenho, não faz nada de errado, vive feliz, e você acha um chip, uma esquílula óssea num raio-x, e você fala, condena o cavalo. O cavalo é isso, o cavalo é aquilo, o cavalo não sei o que, o cavalo não sei o que lá. E tá cheio de... o cavalo... Daí você começa a fazer suposições do que aquele fragmento pode gerar. Isso é normal? É uma coisa natural? Você acha que é correto você, através de presunções, através de perspectivas, olha, isso pode, alguma coisa, né? Você barrar a vida do animal e às vezes, e o que acontece? O criador, entendendo que ele já viu aquele filme várias vezes, que o cavalo dele está bem, ele leva o cavalo dele até a velhice, e o cavalo nunca fez nada. Como que a gente vive com isso? Isso é hipiatria pura. Sim, você tem que ficar... o animal está fazendo aquilo, não está apresentando nada, mas ele apresentou algo num raio-x, uma radiografia, alguma coisa, ficar atento àquilo, mas não punir ele de fazer aquilo, sendo que ele está fazendo aquilo bem. Talvez se você não tivesse feito, ele iria viver até a sua aposentadoria sem aquilo ser notado, alguém ter chegado no diagnóstico daquilo. Existe uma frase que fala, né? O benefício da ignorância, a coisa mais gostosa que existe é quando você é ignorante em determinado assunto. A partir do momento que você começa a colocar ingredientes nas suas informações, nos seus conhecimentos, você passa a ter a concepção que todo organismo vivo é imperfeito. Todo organismo vivo tem imprecisões, imperfeições, desgastes. Eu, mais velho que vocês, tenho mais desgastes. A começar pela minha pele, pelo meu olho, pelo meu ouvido, pelos meus órgãos internos e assim vai. São desgastes naturais. Todo ser vivo traz consigo. E quanto mais intensa é a sua vida, maior o desgaste que isso gera ao longo do tempo. Então, penalizar por presunção ou penalizar o que é fisiológico, o envelhecimento é fisiológico, o desgaste é fisiológico. Um cavalo que salta a vida inteira, ele tem um desgaste natural. Com certeza. Sim. Você vai chegar ele lá na frente e falar assim, não, mas ele tem tal coisa. Pô, a vida inteira ele fez isso. Então, no meu entendimento, existe, depois a gente vai falar sobre isso, num outro episódio eu quero falar muito sobre isso, sobre... O tema vai ser sobre educação e vai ser sobre esporte. O que é sobre esporte? No meu entendimento, é quando você aplica conceitos acima do que a realidade daquela situação. Então você começa a fazer um mapeamento tão minucioso que você começa a colocar... exponenciar, aumentar, o que não é tão grave. O que eu acho é que falta equilíbrio. O cavalo que está começando a apresentar alguma coisa, ele já precisa ser monitorado. Às vezes ele precisa tirar o pé, que eu não vou jogar, eu gosto de jogar, acabei de falar, tenho dores e tal, mas eu não vou jogar futebol em alto nível.
Eu não vou jogar futebol com o cara que quer ganhar a qualquer custo, um profissional que vai me machucar. Então eu comecei a jogar futebol dentro das minhas possibilidades. Eu mudei o meu conceito. Então, que esportista eu sou? Quais os meus limites? Até onde eu posso ir sem comprometer o meu organismo? Então, são os limites da medicina. Até onde você pode ir, até onde ela pode ir, até onde você pode ir. Né? Eu acho que um dos segredos, uma das grandes sacadas do ser humano, ele administrar as ansiedades dele. É muito comum vocês, jovens, estudarem alguma patologia, porque a gente fala muito de patologia. Você estuda uma patologia, você descobre aquela patologia, você sabe que aquela patologia passou a existir no seu intelecto. No dia seguinte você vai examinar um cavalo, você quer que o cavalo tenha aquilo. Você força a sua mente para enquadrar o cavalo naquilo que você passou a conhecer. Então, você fala assim, daí você para e fala assim, poxa vida, se esse cara não soubesse dessa patologia, ele ia viver muito bem, o cavalo também, as coisas iam acontecer, ele ia dar outro diagnóstico e passar bem, obrigado. A partir do momento que você descobriu a patologia, qual a probabilidade da patologia estar ali na tua cara no dia seguinte? Dentre tantas outras. Então isso é a nossa mente. Administrar a nossa mente é algo fantástico. Bom, é isso aí. Chegamos no final. Vai para a consideração final você também, depois você. Doutor, isso que você falou, você apresentou exatamente isso na Bravec, né? A frase final. Eu estava assistindo a palestra. Você falou que um veterinário tem que saber quando não operar. A última frase. Exatamente isso. Porque eu luto muito, né, para chegar para chegar perto desse caminho, né? Shakespeare fala que você demora muito para se tornar aquilo que você quer ser. Então, eu me espelhei na frase dele, luto para entender aquela frase com todas as minhas forças, né? Começa a entender, você tem que começar a entender uma das quais as dificuldades, macro dificuldades de um cavalo. Um cavalo é um paciente, quando você está doente, você vai aonde? No hospital? Ou no hospital ou num consultório. Onde você vai ser atendida pelo médico? Primeiro numa sala? Sim, numa sala. Quem está na sala? O enfermeiro e o clínico. Você e o médico. No final da história, você e o médico. Então, você e o médico numa sala fechada. E ali, tudo vai acontecer. O paciente cavalo, ele não é confinado num espaço fechado para ele ser examinado. Aí começa o teu problema. O cavalo é exposto por natureza. Então o que acontece? Você vai examinar o cavalo está num espaço aberto, tem 3 pseudo-veterinários, 2 veterinários, 5 curiosos, 3 palpiteiros, todo mundo ali vendo. E você fica já numa situação constrangedora. Não existe aquela intimidade paciente-profissional e todo mundo dá palpite. Então, existem inúmeros fatores que dificultam a sua análise, a sua condução, a sua concentração quando o assunto é cavalo. Então, isso leva a outras situações. Outro ponto é que quando o paciente não é você, né, existe uma tendência muito grande de todo mundo ser corajoso. Se eu falar que você tem que ser operada, você não quer. Mas daí se você está falando do seu cavalo, você fala, eu quero que opere. É lógico, não é você. É outra vida que está em jogo. Então é complicado.
Então aí entra a frase desse médico, onde ele fala de não operar, de não atuar. Quando a gente fala menos é mais, por aí. Então eu vejo que a medicina ela caminha a passos largos para se autoflagelar. Muitas vezes ela atropela fases, ela passa por cima de assuntos que ela não poderia passar. A medicina ela sempre foi, por excelência, provocativa. Quando ela quando ela vai pro futuro, fica mais difícil. Então, se você tem uma patologia e chama o médico sabe atuar muito bem. Mas quando o médico passa a querer agir com previsões de futuro, fazendo uma medicina antecipada, é uma medicina mais complicada. Você passa a ter outros ingredientes no meio. O cavalo é complexo. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigada. Finalizamos? Obrigado.